Bom, agora a gente vai começar a falar aqui e vai gastar um certo tempo nele, né, sobre o protocolo IP. A gente vai começar falando do formato do datagrama, né, do pacote do datagrama, e depois a questão do endereçamento em mais detalhes do que a gente falou até agora. Aqui ele está mostrando, né, em termos de camada, né, está mostrando aquilo que a gente normalmente, quer dizer, tem mais coisa que vai aparecer aqui na imagem, mas da forma que está aqui, ele está apresentando o que a gente entende que normalmente pela camada de rede, né? Uma camada que está entre a camada de transporte, que tem a opção TCP ou DP, acima da camada de enlace, então faz uso da camada de enlace para fornecer serviço para a camada de transporte. E a camada de rede, normalmente, a gente associa apenas ao protocolo IP, né? Então, no IP tem a questão de formar datagrama, endereçamento e algumas convenções aí em tratamento dos pacotes. Mas, além do protocolo IP, a gente tem também, que aí já entra, de certo modo, mais na parte do plano de controle, que são os algoritmos de seleção de caminho, né? que envolve muitas vezes o protocolo de roteamento, como SPF, BGP, que são protocolos, na verdade, para troca das informações que vão ser utilizadas para construir, para alimentar a tabela de repasse, ou está implementado no controlador SDN, que a gente mencionou na aula passada, né, mas fala-se um pouco mais de roteadores ter meio que um controlador que resume a situação, a conectividade deles e toma decisões e seta a tabela de repasse. De qualquer modo, uma coisa que é interessante é que essa tabela de repasse, aliás, o algoritmo de roteamento, muitas vezes está implementado com um protocolo de camada de aplicação, e, na verdade, o relacionamento com a camada de rede é porque ele seta a tabela de repasse aqui, que vai ser usada pelo protocolo IP. Mas, assim, embora esteja relacionado com a função de repasse, ele termina funcionando como um protocolo de aplicação e não tanto como algo que está aqui inserido realmente só na camada de rede, tá? E outra caixinha aqui que a gente normalmente não associa com camada de rede é o chamado protocolo ICMP, que eu acho que a gente chegou a mencionar recentemente, eu estou lembrado, eu fui eu traduzindo aqui, mas eu acho que a gente falou que aquele protocolo, por exemplo, quando dá um erro de tempo de vida, que a gente manda o erro e gerava lá na questão do traceroute, né? O ping, quando eu peço um eco e volta do outro lado, são mensagens desse protocolo ICMP, um protocolo de controle, e que ele serve também para relatar erros, né? Então, embora ele está aqui a caixinha embaixo, ele, na verdade, ele é como se fosse um usuário do protocolo IP, né? Então, na verdade, ele era em cima, mas aqui foi a liberdade aqui de representação. Eu, se tivesse desenhado, tinha colocado ele em cima, para dizer a verdade. Eu botava o IP embaixo, mas eu só traduzi. Talvez até uma ideia de mudar isso, mas vai ficar diferente do livro, mas enfim. E aqui está o formato do datagrama, tá? A gente já viu um formato meio complicadinho do cabeçalho do TCP, né? Aqui é algo meio que parecido, né? Também palavras aqui de 32 bits. O primeiro campo aqui está abreviado, né? Seria o número de versão, né? A gente falou do IPv4, então está aqui codificado que a versão é a 4. A versão 6 está aqui codificado que é a 6. Para que serve esse campo? Normalmente, quer dizer, quando eu tenho a questão de versão, ela existe para permitir que simultaneamente eu tenha na rede funcionando mais do que uma versão. É porque se tivesse que mudar todo mundo, atualizar e só funciona agora com a nova versão, eu não precisava desse campo, ele só ia funcionar com a nova versão, né? Mas aqui ele permite uma convivência entre versão 4 e versão 6, por exemplo, no momento, né? Então, ele vai esse campo aí, quando a gente vê o formato do datagrama da versão 6, também tem esses mesmos bits aqui para a versão, ou seja,
O roteador consulta a versão e, dependendo da versão, ele sabe como interpretar e o que ele deve fazer com as informações que estão chegando nesse cabeçalho, onde estão os dados, etc. É claro que se eu tiver isso também possibilita que eventualmente eu chegue, sei lá, se eu tiver um roteador que não suporta uma versão mais recente, como a versão 6, ao receber um datagrama com um número de versão que ele não conhece, ele vai mandar uma mensagem de erro, não conheço essa versão. A versão 6, na verdade, ela já está aí há tanto tempo, né, que todo mundo já reconhece ela, né? Talvez tenha que pagar uma licença a mais para usar a versão 6 do que a licença básica do roteador, mas já todos já dão suporte à versão 6. Bom, então esse primeiro campo serve para isso. O segundo campo que ele está apresentando aqui é o do comprimento do cabeçalho, que eu não sei se vocês notaram aqui, provavelmente não, mas tem esse campo aqui de opções, que é genérico, pode ser mais opções, pode ser menos opções, ou pode até não haver. Então, se houver opções, ele aparece, mas qual é o tamanho do cabeçalho e onde é que começa os dados, né? Então, esse campo de comprimento do cabeçalho serve de campo de opções. Passando aqui para o outro lado, ele pulou ali o tipo do serviço, se eu tiver esquecido, depois a gente fala dele. Mas esse comprimento aqui, ele dá o comprimento total do datagrama, né, como uma verificação de se não houve nenhuma modificação que afetou o tamanho total do datagrama, que envolve o cabeçalho e os dados também. Tá? Falando em comprimento, então ele está mostrando aqui, né, que o comprimento máximo do datagrama é 64 mil bytes, mas tipicamente ele tem 1.500 bytes ou menos. Né? Não sei se vocês lembram, quando a gente estava falando da questão do número de sequência e do tamanho lá do segmento, né? A gente falou de 1460, lá o tamanho máximo do segmento, porque é como se o Ethernet, que é um protocolo de camada de enlace, permite transferir dados de 1.500 bytes. Então, aqui, com o cabeçalho do IP, que é basicamente, se eu estiver usando só essas 5 primeiras, sem opções, né? Sem campo de opções, 5 palavras de 4 bytes, né? 32 no cabeçalho do TCP, né? Então 40, então daí 1500 menos 40 dá os 1460 que a gente tinha usado antes. Então, tipicamente se usa isso, mas tem nas redes de mais alta velocidade está se falando também usar jumbo packets, como chama, de 9.000 e tantos bytes, mas o máximo, né, pelo tamanho aqui de 16 bits, daria para até 64 mil bytes. Tipo de serviço. Esse tipo de serviço aqui, é um byte aqui, na verdade existe, ele codifica, tem uns bits, 6 bits, né, o bit 0 até o bit 5. Ele é usado para um tipo de serviço que a gente mencionou no início do capítulo, que existia o serviço diferenciado e o serviço integrado. No serviço diferenciado, a ideia é que você usa a marcação, os bits que são setados aqui no cabeçalho, como indicação da prioridade desse datagrama em relação a outros, né? Que aí serviria para implementar aquilo, tipo dizer, esse é um datagrama que está transportando o tráfego em tempo real, então a gente precisa dar prioridade a ele, né? Então, seria nesse sentido. Então, eles reservaram esses bits para isso. E aquela notificação de congestionamento que a gente falou, que o datagrama pode ser setado por um roteador que está congestionado para informar o outro lado, etc. Então, estão reservados os bits 6 e 7 desse campo. Na verdade, a bem da verdade, eu já vi uma outra interpretação que não é chamar o byte todo tipo de serviço. O tipo de serviço são os 6 primeiros bits, os 2 últimos é para controle de congestionamento, porque são duas coisas diferentes, né? Duas finalidades bem diferentes. Mas, enfim, na prática é isso. Tem 6 bits que são usados para codificar um tipo de serviço. Claro que se isso for usado, né? E uma das grandes questões, eu até comentei com vocês,
que algumas redes privadas, né, corporativas, eles podem definir qual é a marcação, qual é a prioridade que vai usar na sua rede. Mas não existe uma convenção, um padrão internacional que todo mundo que quiser tráfego de tal tipo deve ter a mesma marcação. Então, isso complica, né, também um acerto para implementar esse serviço de forma mais ampla. Bom, aí ele pulou aqui para esse campo de... Aqui é o famoso TTL, né, o tempo de vida, time to live, né, que aqui está representado em português. Originalmente, esse seria um número que iria representar tempo, né, tempo de vida, tá? Tempo ainda a ser vivido, né, de sobrevida. Mas, na prática, ele não é tanto um tempo, mas é um número de etapas, né? Como a gente viu lá desde o início do curso, quando tem um trace route, ele é decrementado de 1 em cada roteador por onde ele passa. Claro que a quantidade de roteadores por onde ele passa tem um certo tempo, né? Mas não é um tempo em segundos, milissegundos, alguma coisa assim. É realmente o número de etapas, ele vai sendo decrementado, e se chegar em 0, você mata o datagrama e manda uma mensagem de erro lá do protocolo ICMP. Depois tem um outro campo aqui que serve para indicar o que é que esse datagrama está transportando. Então, tem uma codificação para dizer, estou transportando um segmento UDP. Estou transportando um segmento TCP. Estou transportando dados do protocolo ICMP, por exemplo. Né? Então, e eventualmente outra coisa que a gente use, né, em cima, né? Quer dizer, se eu estiver usando TCP e UDP, aí já está mapeado para TCP e UDP, mas se eu estiver usando no lugar do TCP e UDP, aí preciso ter um código que seja reconhecido, etc. E normalmente esse é uma daquelas coisas que tem a IANA, né, Internet Authority of Names and Numbers, que é ela quem registra essas codificações, né, quando alguém precisa, lança alguma coisa nova, que precise, né, ser codificada. Esse byte, essa palavra inteira aqui que ele pulou, tem a ver com o que é chamado de fragmentação. A ideia é que eu posso ter 64 mil bytes, né? Típico é 1500. Mas o que acontece, mesmo de 1500, se eu chegar numa rede que ele só trabalha com tamanho de datagrama menor, tá? Então, a ideia seria que esse datagrama seria quebrado em diversos pedacinhos, cada um com seu próprio cabeçalho, e com informações no cabeçalho, que é justamente essa palavra aqui, que ajudaria a remontar depois o datagrama original. Passou do enlace que trabalha com tamanho menor, eu remonto o datagrama. Não, eu deixo para remontar lá no destino. E aí esses campos aqui servem para ajudar a fazer a remontagem, ou seja, esse identificador seria o mesmo em todos os pedaços de um mesmo datagrama original. Aqui teria uns flags indicando se ele se ele é o último ou se ele ainda não é o último, tá? Tem um flag que indica isso. E tem aqui um início de fragmento que é para dizer em que posição está esse fragmento em relação ao datagrama original. Então, por exemplo, se o flag disser aqui não tem continuação e o início diz que ele é o primeiro, que é o 0, o deslocamento, então significa que ele é um completo, não existe, não foi fragmentado. Por outro lado, se ele tiver sido fragmentado, então eu vou ter um ou mais fragmentos que vão dizer que eu ainda não sou o último, e aqui pelo início eu vou saber se é o primeiro pedaço, segundo pedaço, etc. Quer dizer, ele combinado com o comprimento, né? Porque se eu disser que aqui é 0, aí eu sei que é o primeiro. Mas se eu disser que ele é, sei lá, o 300, por exemplo, aí eu sei que tem 300, ele está na posição onde esse 300 está no meio. Então tem uns detalhes desse tipo. E vou ter um último, né, que vai ter um número aqui diferente de 0, que ele está lá na frente, na sequência, mas aqui vai dizer que não tem continuação, então eu sei que ele é o último. É claro que esses fragmentos, eles vão cada um seguir caminho próprio, talvez até por caminhos diferentes, pode ser descartado. Se for descartado um deles,
é como se tivesse perdido todo o datagrama, porque eu não tenho um mecanismo de transferência confiável de fragmento de datagrama, tá? Nem o datagrama não tem transferência confiável, né, do IP, e muito menos os fragmentos. Então, se perder, ele descarta tudo. Se perder um, descarta tudo. Tá? Então, isso é usado para fragmentação. E eu adianto para vocês que no IPv6, depois a gente vai falar sobre isso, o IPv6 cortou essa história de tratar fragmentação. Aí você diz, poxa, e aí? Se no IPv6 precisar fragmentar? Se precisar fragmentar, na verdade, ele dá uma mensagem de erro dizendo que não opera com um datagrama desse tamanho, né? Ele não faz isso ao vivo e a cores lá no roteador, no meio da rede. Tá? Bom, o que mais? Cadê o próximo? Aqui, checksum do cabeçalho. Aqui é aquela soma de verificação, mas é só do cabeçalho, sem envolver os dados, tá? E tem aqui, né, o famoso endereço IP de origem e destino, que a gente já vem falando dele, desde lá a multiplexação, lá da camada de transporte, a gente falou que usa a informação de endereço de IP de origem e destino, então aí o endereço de IP de origem e destino, né, cada um com seus 32 bits, tá? E no campo de opções, a gente tem algumas opções, aqui ele está ilustrando algumas, por exemplo, eu posso ter uma espécie de carimbo de tempo, se eu quiser ter alguma informação de que instante esse datagrama foi transmitido, o transmissor pode inserir, por exemplo, carimbo de tempo. Claro que tem que ter o recurso para fazer isso, né? A outra coisa também que pode ser usada é para registrar uma rota, ou seja, a gente sabe que Aliás, tem duas opções aqui que pode ter. Uma é para registrar, tipo, saber em que etapa, por onde ele passou, né? Aí é um campo que vai aumentando, né, à medida que eu vou passando. E o outro que também já foi usado com IP é você dizer por onde você quer que passe. Diz, olha, eu quero que esse tem tal destino final aqui, mas eu quero que ele passe em tal roteador, depois vá para tal outro, ou seja, como se fosse estabelecer um caminho dentro da rede que ele deve seguir. Não é necessariamente em cada etapa, mas pode ter alguns pontos que você quer, como se fossem algumas escalas que eu quero passar nesses pontos e ele é usado. Tá? Então, note que isso são alguns desses campos aqui, como esse, pode exigir um processamento adicional em cada roteador, e quando a gente está falando hoje de redes de alta velocidade, quanto mais simplificado for o tratamento que a gente faz em cada roteador, melhor. Então, no IPv6, a gente vai ver depois que houve essa preocupação de tornar o processamento mais simples, direto, né, para economizar tempo. Bom, aqui tem aquele comentário que eu falei em relação ao segmento, né, que eu tenho os 20 bytes já do cabeçalho do TCP, mais 20 bytes do IP, então já tenho 40 bytes de overhead aqui, mais o overhead da camada de aplicação, ou seja, informações de controle que eu posso usar e que não sejam exatamente os dados. Então, vocês veem aí que, de certo modo, a gente pode estar transmitindo mais controle do que dados, né, se a mensagem for muito pequena. E às vezes a mensagem é pequena, por isso que, né, às vezes justifica até o uso do UDP, já que o cabeçalho dele é menor, né? Em vez de 20 bytes, são 8 bytes. Já se economiza alguma coisa. Agora a gente vai falar da questão envolvendo os endereços IP, né? Então ele começa aqui, chamou de introdução, né, que a gente está mostrando aqui até uma rede aqui de exemplo para a gente usar quando precisar, mas, por exemplo, o endereço IP, como a gente viu, é um identificador, né, de 32 bits, e ele está associado com cada interface, ou seja, o identificador não é identificador da máquina, não é o nome da máquina, né? Eu poderia ter um nome do meu... Normalmente a gente dá um nome, né, para o nosso... Até o celular, né, mas o computador também, a gente batiza ele com nome, e, eventualmente, a gente pode acessar para certos serviços esse mesmo computador através da interface Wi-Fi, da interface cabeada, Bluetooth, coisa do tipo, é tudo o mesmo nome, né? Mas esse endereço IP não é identificação da máquina, é identificação de uma interface, tá? Então, embora aqui nessa figura eu estou mostrando cada computador com uma interface só, né?
se eu tiver, como normalmente a gente tem no notebook, tem a interface cabeada e a sem fio, cada uma é uma interface diferente, cada uma vai ter um endereço IP diferente, tá? E, obviamente, no roteador que envolve mais de uma interface, normalmente, né? Pelo menos duas, aí, com mais razão, cada uma tem o seu própria informação, caso vocês ainda não tinham, é que o IP não é para identificar a máquina, mas é para identificar a interface. E a interface é onde tem a conexão entre o hospedeiro ou o roteador, né, e o enlace físico, né, é onde a gente conecta os enlaces. Obviamente pode ser um enlace cabeado ou não, né, aqui está dizendo físico de maneira genérica, porque pode ser sem fio. E como eu disse, os roteadores normalmente têm múltiplas interfaces, que é papel deles, né? Não faz sentido um roteador que só tem uma interface, né? Ele vai fazer o quê? Recebe para fazer o quê com aqueles dados, né? A não ser que você está só configurando ele ainda para ele começar a trabalhar, mas ele sempre conecta pelo menos dois pontos, né? Se a gente pensar no roteador de borda na nossa casa, ele conecta a rede da operadora, né, do provedor, com a rede nossa de casa. E aqui, justamente, o hospedeiro em geral possui uma ou duas interfaces, por exemplo, Ethernet cabeada e sem fio, wireless. Bom, aí aqui vem para o detalhamento aqui dos endereços, né? O endereço IP, como está representado aqui, a gente usa essa notação chamada notação decimal com pontos, né? Onde a gente representa o decimal correspondente a cada um dos 4 bytes, né? Então, 223.1.1.1 significa que o primeiro byte ele tem uma codificação que corresponde ao decimal 223, o segundo, terceiro e o quarto é 1, né? Então, é um bit só setado, o menos significativo, e os outros todos zero. Uma das coisas que a gente vai precisar para fazer exercícios com isso aqui, meio que praticar, né? É como é que a gente faz esses cálculos, né? Por exemplo, a gente podia dar o 223 para chegar no padrão de bits, ou pelo padrão de bits elevado a 7, né, 128, mais 64 dá 192, esse é o 32, mais 16, então dá 200, e vai fazendo, 208 mais 8, 216, mais 4, 220, mais 2, 222, mais 1, 223, né? Ou então você pega 220, se for converter para cá, você pega 220. Tem várias formas de fazer, né? Você vai dividindo por 2 e pegando o resto de trás para frente, ou você vai vendo 223 é maior do que 128, então esse bit tem que estar acertado, aí subtrai 128, aí no resto vê que vai dar um número maior que 64, então o bit 64 também precisa ser setado e assim por diante, vai fazendo, vocês escolhem aí a forma mais fácil de fazer as contas, né? A gente normalmente precisa só dessa representação binária para fazer depois os desmembramentos, né, a separação em sub-redes, como a gente vai ver daqui a pouco. Como é que essas interfaces realmente estão... Porque vê que aqui nessa figura, né, a gente deixou aqui, tem uma nuvenzinha aqui, não está dizendo como é que estão conectadas umas às outras, né? Que vai ser tratado no capítulo 6 ou 7. 6 para redes cabeadas, 7 para rede sem fio. Mas supondo aqui um Ethernet cabeado aqui, por exemplo, então a gente tem, embora aqui ele juntou todo mundo, mas é muito comum hoje a gente ter os switches, né, que tem, cada computador está ligado numa porta direto no switch, né, e ele faz a comutação, dando informação do endereço MAC da camada de enlace, para encaminhar os data de um lado para o outro. Então, esse é um switch, aqui tem o roteador. Então, o roteador funciona em camada de rede, o switch só na camada de enlace, mas a gente vai aprender sobre como ele funciona só no capítulo 5, aliás, 6. E se fosse uma rede sem fio, a comunicação era através das antenas e, né, rádio, né, com os pontos de acesso. O ponto de acesso normalmente está conectado com cabo, né, e dá cobertura para os dispositivos sem fio ali naquela área dele. Mas, por enquanto, a gente não precisa se preocupar como é que a interface está conectada à outra, né, sem envolver um roteador. A gente vai
estudar isso lá no capítulo 6, 7. Tá? Mas aqui, então, ele está dizendo, eu tenho uma rede aqui, na verdade, ele está dizendo, essa rede é composta como se fosse 3 sub-redes interligadas através de um roteador. Né? Então, o que ele está chamando de sub-rede? Uma sub-rede é formada por interfaces que se comunicam diretamente uma a outra sem precisar passar por um roteador. Então, por isso que isso aqui é uma sub-rede, porque para qualquer interface dessa que envolve, seja os computadores aqui, seja a interface aqui do roteador, para chegar nessa interface ou numa dessas outras, eu não preciso passar por um roteador. Mas para sair daqui e chegar aqui, eu preciso passar nesse roteador. Então, essas duas sub-redes são distintas. Assim como essa daqui de baixo. Então, eu tenho 3 para passar através do roteador. Tá? Bom, e normalmente, aqui se vocês observarem o padrão desse endereçamento que tem aqui, vocês vão notar que cada sub-rede, eu tenho um padrão que os 3 primeiros bytes são idênticos, e o que varia dentro da sub-rede é o último byte, né? Então, todo mundo aqui dessa sub-rede aqui, todo mundo começa com 223, 1, 1. Já o daqui, todo mundo começa com 223, 1, 2. E aqui todo mundo com 223, 1, 3. Embora aqui tenha poucas interfaces, né? 1, 2, 3, 4, é como se todo o quarto byte tivesse disponível para interfaces dentro dessa sub-rede. Bom, aí tem a parte que, no caso aqui, dá a entender que são os 3 primeiros bytes, que formam a parte da sub-rede, e o último byte que forma a identificação do hospedeiro, da interface, no final das contas, né? Que são os bits de ordem mais baixa. Então, todo endereço IP é assim, eu tenho uma parte que pode ser, como nesse exemplo, de 3 bytes, ou uma quantidade qualquer de bits, como a gente vai ver daqui a pouco, e a segunda parte, que é a parte do hospedeiro. Às vezes eu recebo um bloco grande, como um provedor recebe um bloco com menos bits de parte de sub-rede, e ele vai subdividindo. Então, como se ele ampliasse a parte da sub-rede para essas novas divisões que ele cria, que são as coisas que a gente vai tratar. Então, como é que eu sei que eu tenho sub-redes, né? Quantas sub-redes a gente tem? A gente falou aqui que tinha 3. Na verdade, uma forma simples é a gente tira o roteador e vê o que sobra, né? Nesse caso daqui, né? Se eu tirando o roteador, eu fico com as 3 partes isoladas, cada rede isolada é o que a gente chama de sub-rede. Ah, está aqui. Pensei que não tinha, mas tem. A gente tirou aqui, na verdade, ele tirou o hospedeiro também, né? Ah, é porque ele fala em tirar do hospedeiro também, né? Então, tirando o hospedeiro e tirando o roteador, ficaram essas 3 ilhas aí, né? Quer dizer, ficou, como ele não mostra aqui o detalhamento de como está interligado, parece que é mágica aqui, né? Fora o desenho azul, mas enfim, era justamente aquela nossa compreensão do que tem comunicação direta sem depender do roteador, né? Nesse caso aqui, quando esse exemplo que eu dei dos endereçamentos, né? É como se a nossa parte da sub-rede envolve os 3 primeiros bytes. 3 primeiros bytes são os 24 primeiros bits. Então, a representação que a gente faz para os endereços que fazem parte dessa sub-rede está representada aqui, né? O 22313, que é a parte da sub-rede, né? São 24 bits, esse barra 24 é para indicar quantos bits identificam a sub-rede. E nos bits que correspondem ao hospedeiro, né, que pode ter qualquer valor, tá? Então, quando eu digo que o endereço é barra 24, eu quero dizer que a parte da sub-rede do endereço são os 24 primeiros bits. Mas ele pode ter uma quantidade qualquer, né? Por exemplo, ali em cima é a sub-rede 22310/24 e aquela outra 223.120/24. O 0 é só para deixar genérico, né? Porque se for 1, se for 2, se for 9, se for 100, se for 128, se for 255 até, embora 255 é mais para uma espécie de broadcast, a gente
diz que é dessa subrede. Só um detalhe é que, para estar atento, né, porque às vezes, na prática não vai aparecer, né, mas a gente pode botar uma pegadinha em alguma questão, como esses números são representação de 8 bits, nunca vai ser maior do que 255, né, porque com um byte a gente representa de 0 até 255. Então, se tiver algum número maior que 255 no endereço IP, é fake news, né? Quer dizer, é uma casca de banana, alguma coisa, é um erro, porque só vai até 255. Bom, aí para ilustrar essa questão, né, diz, bom, aqui, quantas subredes tem? E quais são os endereços, aparentemente, se a gente olhar aí, é tudo endereço /24 também, né? Então, quais seriam, quantas subredes a gente tem, tirando os roteadores e os hospedeiros, ficam quantas ilhas isoladas? Que tal 6? Contem aí, quantas tem? Tem 6. Cada um desses links aqui ligando 2 pontos também é uma ilha. E aí, obviamente, os endereços, que é outra coisa que ele está perguntando, né? A distinção aqui na verdade, eu vou logo dizer para vocês que ter um endereço /24 só para uma conexão ponto a ponto é um desperdício miserável, né? Porque eu tenho possibilidade de ter 254, que é o 0 e tudo 255 a gente não usa normalmente, mas aqui era um baita desperdício, né, de ter 254, pelo menos, interfaces possíveis e só precisar de 2, né? De repente, nem precisava de endereço IP para isso, mas aqui era mais para ilustrar, né? Então cada um tem os 3 primeiros bytes que são distintos de uma subrede para outra, e são todos endereços /24, como vocês podem observar aqui. Tá? E aí, para encerrar o que a gente vai falar agora, né? Mas assim, esse esquema, essa representação que a gente falou de ter a parte da subrede que é representada e depois o restante do hospedeiro é com 0 e bota a quantidade de bits, essa é uma forma, é um tipo de representação que é chamado de CIDR. Uma meio que abreviação, meio que errada também, né? Porque em vez de I seria Y, né? Mas cidra, né? Cidra, aquela bebida, né, de cidra, né? Mas é classless interdomain routing, quer dizer, um roteamento interdomínio sem classe. Na verdade, essa história de classe, eu achei péssima a escolha desse nome, porque toda vez que a gente vai falar que é sem classe, tem que dizer o que seria classe. Porque, na verdade, quando os endereços IP foram concebidos, a gente tinha endereços classe A, que eram /8, ou seja, os 8 primeiros bits, que era a identificação da rede. Aí tinha o classe B, que era /16, que eram os 3 primeiros, aliás, 2 primeiros bytes. E tinha o classe C, que era um /24, que eram os 3 primeiros bytes como parte da subrede. /8 para /16 para /24. E nem chamava com esse barra, na verdade era classe A, classe B, classe C. Quando eles resolveram flexibilizar e poder ter um número qualquer de bits aqui para identificar parte da subrede, e aí botaram esse nome de classless, né, sem classe, e indicando, na verdade, no endereço qual é a quantidade de bits que identificam a subrede. Então, nesse exemplo aqui, que é um /23, significa que os 23 primeiros bits, ou seja, os 2 bytes mais 7 bits, note que esse primeiro bit, aliás, o último bit, o menos significativo desse terceiro byte, posso ter, então, quer dizer, aqui eu tenho 255 combinações, né? Então, se eu precisar de uma subrede que acomode até uns 500 e tantos hospedeiros, né, eu preciso do endereço /23. Se eu preciso de menos, podia ter aqui é o /24, /25, /26, /27, e é um pouco isso que depois a gente vai exercitar como fazer essas subdivisões, tá? Então, na continuação, ele vai tratar de como é que a gente recebe esses endereços e, aliás, na verdade, ele começa dizendo como é que eu configuro, depois de onde é que vem esse endereço, e aí vem também essa questão de como fazer essas subdivisões, tá? Que até, de certo modo, é uma das questões que, às vezes, a gente
tem também que se preocupar na prática, quando está montando uma rede, etc., como é que a gente vai lidar com esses endereçamentos, né? Então, isso é uma parte, assim, até bem útil de aprender, tá? Bom, aí a questão que vem a seguir, né, de certo modo, bom, e esses endereços IP, onde é que a gente consegue, né? Então, ele aqui está fazendo uma separação entre duas questões, na verdade. Uma questão é como um hospedeiro qualquer, tipo, a gente chega na universidade, se conecta lá na rede da universidade ou em casa, etc. Como é que eu recebo o IP para trabalhar naquele ambiente que eu cheguei, né? A outra questão, que ele coloca aqui como segunda, é como é que a rede obtém o endereço IP, né, aquela parte inicial, a parte primeira, né, da rede do endereço, né, que depois vai alocar as vários identificadores disponíveis, né, de interface para os diversos equipamentos que se conectam. Então, em primeiro lugar, como o hospedeiro obtém o endereço, tem duas formas. Uma forma é ir configurar lá dependendo do sistema operacional, tem a forma diferente de configurar, né? Aqui está dando o exemplo no Unix, né? No arquivo em etc rc.config, ou mais comum, na verdade, hoje, a gente usar o chamado DHCP. DHCP é uma sigla que significa Dynamic Host Configuration Protocol, ou seja, protocolo de configuração de hospedeiro de forma dinâmica, onde a gente não precisa configurar e dizer qual é. Porque normalmente a gente diria que, se fosse no primeiro caso, né, ele está dizendo pelo administrador, mas na verdade o administrador ou alguém tem que dizer, olha, você tem disponível aqui tal endereço IP que você pode usar, ou então você leva o computador, ele configura, mas em princípio você pode configurar. Mas com esse DHCP é como se fosse um serviço automático, ele consulta um servidor que obtém um dos endereços disponíveis e configura na tua máquina. Então é no estilo que a gente chama de plug and play, né? Você se conecta na rede, ele recebe automaticamente um endereço IP para se comunicar dentro daquela rede. Obviamente, se for uma rede pública, qualquer pessoa que pedir um endereço vai receber. Se é uma rede mais privada, lá na UFP, no SIM mesmo, a gente normalmente tem que cadastrar o endereço MAC lá no setor de suporte, e o DHCP só responde se for uma máquina cadastrada, né, pelo menos na rede interna, né, na rede mais pública, qualquer um que chega visitante poderia se conectar. Bom, então esse protocolo DHCP, o objetivo é justamente que uma máquina obtenha dinamicamente o seu endereço IP a partir de um servidor da rede, quando ele entra na rede. Isso é uma espécie de empréstimo, né, como se fosse um empréstimo de um livro, então você tem um período que você pode usar ou pode renovar por mais um período. E uma vantagem desse DHCP também é que a gente não precisa, cada máquina que estiver simultaneamente conectada na rede deve ter um endereço IP diferente, isso é verdade. Mas, assumindo que a gente tem uma população de usuários maior do que aquela que simultaneamente está usando, é possível que um endereço que a gente recebeu numa vez que se conectou, depois que a gente libera, chega outra pessoa e reutiliza aquele mesmo endereço, né? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar com um número menor de endereços simultâneos do que a total da população, se tivesse todo mundo de uma vez lá conectado, etc. Então, isso em alguns casos, é uma vantagem, né? E depois tem a questão também de suporte, sobretudo, né, embora estava meio implícito com o que eu quis dizer antes, mas nem sempre, né, é que o mais típico dessa chegada e saída de usuários é justamente com os dispositivos móveis, né? Porque se for um dispositivo fixo, a gente não fica normalmente tirando, levando e traz de volta, mas um notebook, um celular é mais comum. Então, DHCP, de maneira geral, a gente, quando chega numa rede,
a gente pode, ele está dizendo aqui como opcional, na verdade, essa mensagem, essa primeira mensagem, porque ele pode mandar, tem duas formas de funcionar, né? Ou o servidor, periodicamente, manda como se fosse anuncia, né, que ele é o servidor de HCP, se você quiser entrar, me consulte, né? Ou então, o usuário, ao conectar, é que manda uma mensagem de eu ainda não tenho o endereço IP, então a gente vai ver que alguns detalhes desse protocolo tem a ver com a camada de enlace também, mas ele manda uma mensagem geral de broadcast, como a gente chama, né, para todo mundo, assim, sem um destino específico, que a gente nem conhece, mas perguntando, tem algum servidor de HCP aqui nessa rede, né? Então, em princípio, tendo um ou mais, eles respondem oferecendo seus serviços, e aí você pode fazer a solicitação e o servidor reconhece, mas não só reconhece a solicitação, como atribui, né, passa para ele os endereços, quer dizer, as informações que a gente vai ver daqui a pouco, que ele passa, mas até agora que a gente falou, em particular, o endereço IP para ser usado. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma rede, já uma daquelas três sub-redes aqui que a gente viu antes, e chega um usuário, tá? Antes ele está mostrando que uma das máquinas é um servidor de HCP. Então, normalmente esse servidor é comum que ele esteja no roteador, né? Porque até tem a vantagem de atender, se está no roteador, ele pode atender a qualquer uma das três sub-redes. Se tiver uma sub-rede específica, eu tenho que ter um para cada sub-rede, né? Mas aí um cliente que chega e precisa de um endereço nessa rede, ele, aí aqui está mostrando um diagrama de tempo, está apresentando o servidor e o cliente que chega, né? Então o cliente, ele manda uma mensagem de difusão, né, na rede local, né, uma mensagem destinada a todo mundo, perguntando se tem algum servidor de HCP por aí. Tá? Especificamente, ele manda uma mensagem, na verdade, é uma mensagem em termos de IP, né? Ele não tem um endereço ainda, então é tudo zero. O destino é broadcast, é tudo 255. E tem um identificador, que é para ele depois verificar se a resposta é para ele mesmo, né? Então, o servidor responde, faz a oferta, diz, eu sou um servidor de HCP, pode já passar o endereço né, que ele pode usar, né? Então, ele manda o endereço IP dele, 223125, manda em broadcast, pode especificar que é o endereço IP já, né, para ele usar, 223124, com a mesma referência, né, 654, e qual é o tempo, aqui no caso, 1 hora, né, de vida dessa oferta que ele fez. Então, aqui está lembrando que se eu já tinha antes um endereço IP recebido, né, eu posso tentar reutilizar sem ter que consultar. Claro que ele vai ter que fazer algum teste, né, para ver se o endereço não está sendo utilizado. Mas, em princípio, se chegou a oferta, então digo, ok, eu gostaria de usar esse endereço, né, e a partir da confirmação, então, você vai ter a informação, quer dizer, vai ter o endereço IP que você pode usar. Mas não é só o endereço IP o meu endereço IP que eu recebo, porque outras informações que a gente precisa é também, eu preciso saber quem é o nome e endereço IP do servidor DNS que atende essa sub-rede, para quando eu precisar fazer alguma consulta, né, o servidor local, né, o DNS. E a máscara da sub-rede, né? Porque eu recebi o endereço IP, mas quantos bits que identificam a sub-rede, né? Aquele /23, /24, etc., eu tenho que ter essa informação também, né? Porque é específica de cada sub-rede, não é padrão para todo mundo, como a gente falou. Então, aqui tem outro exemplo, né? Um roteador aqui com o servidor DHCP embutido no roteador, né? O computador notebook que chega. Então, ele vai, na verdade, esse protocolo de HCP é um protocolo em cima usa o DP, né? Então, você tem a mensagem,
ele quer, né, o objetivo do laptop é obter o endereço IP. Eu falei do endereço, a gente ali estava faltando informação, né, acho, eu não lembro de ele ter falado do endereço primeiro roteador, que é assim, quando eu quiser mandar alguma coisa para alguém que não é da minha mesma subrede, qual é o endereço do roteador? Essa é a informação que eu preciso receber. Não preciso isso do endereço e nome do servidor DNS e a máscara da subrede, como a gente falou. Então, esse BD de HCP, ele vai através do DP, e do IP e do Ethernet, ele é feito encaminhada via Ethernet para todo mundo, e chega também, né, obviamente, quer dizer, no caso, eu falei que o endereço 255 IP é de broadcast, mas na camada de enlace, né, do Ethernet em particular, que a gente vai falar depois, quando as redes mais locais mais utilizadas, além do Wi-Fi, né, cabeada é uma das mais utilizadas, ela usa 48 bits de endereço, e o endereço com todos os bits setados, aqui é FF porque, na verdade, é a representação hexadecimal, né? No endereço IP, a gente usa a representação decimal do byte, então vai 255, quando é todos os bits 1. Aqui, cada byte são 2 caracteres hexadecimal, né? Então, FF para todo mundo. São 48 bits, ou seja, 6 bytes, né? Então tem 12, deve ter 12 caracteres aqui, 2, 4, 6, 8, se não estiver errado, tem os 12 aqui. Então chega em todo mundo e chega também no roteador, né? Que tem o servidor de HCP. Então lá no roteador ele vai extrair a mensagem de HCP, né? Ou seja, aquilo que chega no quadro Ethernet vai para o IP, vai para o DP, vai para o DHCP. E o roteador, que tem esse servidor DHCP embutido, então vai preparar a mensagem de resposta, né, com o endereço IP, com o endereço IP do primeiro roteador, com o nome e endereço IP do servidor DNS, né, quer dizer, o endereço e a máscara, né, como a gente falou. A resposta é encapsulada também numa mensagem de HCP em cima do DP e chega até o cliente e ele lá seta, né, as informações que ele precisa para se comunicar com outro computador da minha mesma rede. Eu sei quem é o servidor DNS para descobrir endereços que eu não sei e sei para quem encaminhar quando a mensagem não for destinada para a minha mesma subrede. Como vocês viram aqui, quer dizer, mesmo sem ver, quer dizer, tem uns detalhezinhos aqui, né, mas a ideia, no final das contas, é essa, que eu chego, consulto, alguém responde, eu obtenho o endereço. Claro que tem que ter o servidor de HCP funcionando, né? Senão ninguém vai responder, ninguém vai passar IP, eu vou ficar sem saber como me conectar, né? Teria que reinicializar para poder funcionar. Bom, mas e esses endereços IP, né? Quer dizer, na verdade, o DHCP ele fornece uma interface dentre aquelas que foram alocadas para aquela subrede. Mas como é que a rede recebe aquela parte de subrede do endereço IP? Quer dizer, a gente falou até agora, né, e aqui tem um exemplo, né, um provedor, aqui está falando já do provedor, né, mas em princípio eu ia falar até antes, né? A gente tem 32 bits, então, em princípio, a gente tem um espaço de endereço que é de 2 elevado a 32 combinações, né? Mas aí a gente falou em algum momento, se eu não me engano, né, que tem os bloquinhos que são alocados para cada regional que faz a alocação de endereços, e aqui tem um exemplo de um provedor que recebeu esse endereço, né? Quer dizer, aqui está tudo em binário, né? Mas esse primeiro aqui corresponde ao 200, né? 128 mais 64, 192, mais 8, 200. Esse daqui é o segundo byte, né? Então, 128, 432, 16, 16 mais 7, 23. E esse daqui é o bit 16, está setado, então 200, 23, 16, 0. Lembrando que quando a gente vai representar o espaço da subrede, todos os bits que podem ser alocados com valores diferentes lá
na subrede, né, para cada hospedeiro. Na verdade, a gente vai ver que esse bloco que o ISP recebeu, ele pode subdividir, né, mas, em princípio, aquilo que não faz parte do primeiro pedaço, né, esse endereço /20, então, 8 bits, mais 8, 16 e mais 4 aqui, essa parte aqui vai ter um padrão específico que vai estar representado aqui. Os outros bits a gente seta em 0 para essa representação. Tá? Então, apesar de que eu poder usar outras combinações, aqui é 16 porque só nossa parte de rede só vem até esse bit, e ele é 1, é o 16, correto? Exatamente. Podia ser maior, porque esses bits podiam ser diferentes de 0, mas o restante a gente coloca 0, então esse é um 223.16.0/20. Isso está representando toda a subrede que tem em comum esse prefixo aqui, esses primeiros 20 bits. Tá? Bom, esse provedor recebe esse bloco e ele pode, por exemplo, dividir esse bloco que ele recebeu, /20, em 8 subblocos, né? Quer dizer, subblocos eu estou dizendo que eu falei de um bloco antes, né? Mas depois a gente considera tudo como um bloco, de certo modo. Mas ele tá, para dividir em 8, ele precisa de mais 3 bits, né? Então, os 3 próximos bits, né, como está representando aqui, podia ser as 8 combinações diferentes, né? 000, 001, 010, 011, 100, 11, né? Já me perdi. 100, 101, 10, 11, que é o que está aqui, né? E o restante dos bits, tudo 0, porque não faz parte mais da subrede. Aí você diz, poxa, mas por que ele pegou 3 bits, não pegou 4? Porque eu queria dividir em 8 bits, em blocos. Eu dividi em 8 blocos, bastam 3 bits. Eu poderia pegar 4 mais 5 bits? Poderia, mas aí eu estaria dividindo não em 8 blocos, e sim em 16 e 32, de tamanhos menores, né? Porque, veja, antes aqui eu tinha 8 mais 4, 2 elevado a 12 combinações diferentes. Aqui eu tenho 2 elevado a 9, né? 8 bits mais 1, ou seja, 512 combinações diferentes aqui. Cada vez que eu aumento o número de bits da parte do endereço, eu diminuo a quantidade de interfaces que ainda cabe no endereço de 32 bits. Aí você pode dizer, bom, e como é que eu represento isso? Aqui era 223.16.0.20. E cada um desses subblocos, a gente usa aquela, tem que representar, e é importante colocar, embora você, quer dizer, tem pessoas que pode ser que consigam fazer isso de cabeça, né? Mas é mais fácil se eu representar o binário e for fazendo os decimais correspondentes, né? Por exemplo, esse bit aqui é o bit 16, beleza. Então aqui é tudo 0, continua 16. Era antes /20, como eu peguei mais 3 bits, agora é /23, né? Estou indo até o 23º bit. Aqui é 16 mais 2, né? Esse bit aqui, dentro do byte, é o bit que corresponde a 2. Então, 16 mais 2, 18. Então, 18.0/23. Na verdade, vocês podem já imaginar que se a gente vai na sequência, a gente vai pulando de 2 em 2, né? 16 para 18, 18 para 20, né? 16 mais 4, 20. E aqui 16 mais 8, 24. Como é? 16 mais 8, 24, mais 4, 28, mais 2, 30, né? Mas ele vai de 2 em 2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Por que vai de 2 em 2? Porque o último bit, eu não estou usando, né? Ele vai ser usado para ser alocado dentro da subrede. Então, tem só os valores pares. Mas são todos, em todos os casos aqui, são 8 subblocos diferentes, todos eles /23, certo? A gente depois vai fazer uns exercícios, né? A gente termina dividindo esses, porque aqui são todo mundo /23, né? Mas depende de que tipo de divisão eu quero fazer. Eu podia querer /23 para alguns e /24 para outros, dependendo da necessidade de endereçamento. Tá? O que a gente não pode é dar para alguém um bloco que superpõe com o de outro, né? Tem que estar sempre tudo separadinho, direitinho.
E, nesse caso, a separação se deu pegando essas várias combinações aqui desses 3 próximos bits. Uma organização dessa que recebe esse barra 23 poderia, vamos supor que dissesse, eu preciso de 4, dentro da minha organização, eu preciso de pelo menos 4 sub-redes. Aí ela usaria os próximos 2 bits. Se disser, não, precisa de 8 sub-redes, aí pegaria os 3 próximos bits, e assim por diante. Agora, a custo de quê? A parte do host, né, fica menor, menos bits, menos combinações. Aí tem que ver qual é a necessidade, efetivamente, desses blocos que a organização necessita. Isso para os endereços IP, como a gente chama de verdadeiros, né? Porque é muito comum, a gente vai falar depois do NAT, onde o NAT, você, na verdade, você só recebe um endereço IP para todo mundo da tua casa, por exemplo, né, do provedor. E aí, internamente, você usa um endereço local que depois é mapeado por externo. Aqui, essa divisão que a gente está falando é uma divisão onde a gente, de fato, quer, né, ter as diversas interfaces, cada computador com o seu próprio endereço IP, quer dizer, dos endereços globais, né, que todo mundo pode reconhecer, etc. Distinto. Bom, aqui ele está mostrando, né, naquele exemplo que a gente fez anterior, né, que pegou um endereço que era barra 20, né, aquele 223.16.0.20, era desse provedor, vamos supor, né? Ele aqui batizou aqui com os nomes engraçados, né? Fly by Night, né? E esse provedor de serviço voe de noite. O outro, eles tinha muita história de Toys R Us, né? O Dress R Us, coisa do tipo. Nós temos brinquedos, nós temos. Aqui é provedor, somos nós, né? Enfim, 2 provedores distintos. Aqui tem esse daqui foi o que recebeu aquele bloco barra 20 e fez aquela subdivisão para 8 organizações com aquele de 16, 2 em 2, os pares, né, 16, 18, 20 até o 30. E aqui, esse outro provedor tem um outro bloco, barra 16, nesse caso é um barra 16, ou seja, tem até um bloco até maior, né, porque só os 2 primeiros bytes é que estão fixos. Mas o que ele está dizendo aqui em termos de, chamando de agregação de rota, é se todos esses 8, né, endereços, bloquinhos aqui, fazem parte desse bloco, vou chamar de blocão em relação a ele, né, mas é pequeno em relação a esse de cá, mas enfim, esse bloco maior aqui, no qual esses 8 estão incluídos, eu não preciso anunciar que eu alcanço, né, para o restante da internet. Ao invés de eu ficar avisando, olha, pode mandar qualquer coisa para esse endereço barra 23, para esse outro barra 23, eu posso já dizer, qualquer coisa que comece com esse prefixo barra 20, mande para mim, porque todo mundo aqui faz parte dos meus... foi um endereço que eu subdividi com várias organizações aqui que são minhas clientes. Tá? Aí, da mesma forma, aqui ele não está apresentando as subdivisões, mas está dizendo qualquer um que comece com esse prefixo barra 16 pode mandar para mim. Tá? Então, com isso, a gente tem que as nossas tabelas de repasse, né, na rede não precisa ser nem detalhada a nível de cada interface de um em uma, né? E também não precisa ser de cada um dos subblocos. Pode ser de um blocão que eu tenha recebido e que eu fiz uma subdivisão para os meus clientes. Ou poderia ter uma situação que todo um bloco que foi dado a um determinado país, né? Por exemplo, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, um provedor claro, sei lá o quê. Então, se tem aquele prefixo, foi todo ele alocado para aquele provedor, eu sei que tem que mandar para aquele provedor de preferência pelo nível mais alto, né, dessa agregação, porque aí simplifica, né, reduz o número de entradas nessas tabelas. Agora, pode acontecer de uma certa organização, nesse exemplo ele está falando que essa organização 1, que era cliente desse provedor Fly by Night, ele resolveu, né, mudar, né, fazer uma portabilidade, né, numérica, que é bastante comum a gente fazer com celular, né? Você era cliente de um certo
operadora e tenha um prefixo que foi alocado originalmente para aquela operadora, mas depois você pode mudar de operadora e preservar o teu número. Então, aquele número que antes estava pelo prefixo associado à operadora deixou de ficar associado. Então, perdeu aquela identificação da parte inicial. Isso é muito comum, como eu disse, na telefonia fixa e móvel. E nos IPs também existe provisionamento para isso. Quer dizer, pode ser até que eu nem sei, porque como de certo modo a internet não é tão regulada como a telefonia, né? Eu não sei se há casos de provedores que se recusam, né, a liberar, mas, na verdade, tecnicamente é perfeitamente possível, como a gente vai ver agora, né? Vamos supor que essa organização agora passou a ser cliente a outro provedor, a SPs, RIs, e aí note que aqui é um endereço daquele bloco original. O Fly by Night continua dizendo que pode mandar para ele qualquer coisa dentro daquele bloco, mas o ISPs Arise agora vai dizer que também qualquer um desse subbloco aqui, barra 23, é com ele. E nas tabelas, lembra que a gente falou aquela história do roteamento pela rota mais específica, né? Então, quando um roteador aqui, que tem essas duas opções, mandar para cá ou mandar para cá, ele vai ver, mas aqui é barra 23. Se coincidir com esse prefixo, né, 223.18 barra 23, ele vai mandar para cá. Por outro lado, se for outro, né, outra combinação que está dentro desse bloco, exceto essa daqui, que se moveu para cá, ele vai mandar para lá, sem problema. Tá? Ou seja, já está pensado de forma que isso é possível. Né? Então, não há nenhum motivo para não haver essa portabilidade. É claro que quanto mais eu fragmentar, aí perco um pouco da agregação. Né? Vamos supor que todos os 7 aqui tivessem se mudado, cada um com um operador diferente. Aí não tem nem agregação nenhuma, né, para ninguém. Vai ter que ser vários endereços barra 23, efetivamente, que vão ter que aparecer nas tabelas dos roteadores na internet para saber para que provedor mandar. Mas sempre que possível, que fizer parte do mesmo bloco, ele pode anunciar esse bloco para os demais. Tá, como é que o provedor, então, consegue um bloco de endereço? Porque a gente partiu ali de que o provedor tinha um bloco e fez a subdivisão para as diversas organizações. Mas como é que ele recebe o bloco? Essa organização, que faz parte da Internet Society, né, se chama ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, né, então, empresa da internet para, basicamente, a alocação de nomes e números, né, então, eles dividem, né, alocaram os endereços IP através de registros, como são entidades, né, registros regionais, no caso aqui da região do América Latina e Caribe, se chama LACNIC, Latin American and Caribbean NIC, Network Information Center. Então, os endereços foram alocados para várias dessas entidades registradoras, né, e gerencia também a região raiz do DNS, aqueles endereços TLD, né, internos a cada um desses endereços. Agora, essa alocação que ele faz, né, na verdade, já se esgotou. Né? Não há mais endereços de IPv4 disponíveis lá na ICANN. A ICANN, desde 2011, já distribuiu todos os blocos de IPv4 que existiam para esses 5 registros regionais. Então, se alguém ainda tem endereço IPv4 disponível, é algum desses registros regionais. A ICANN não tem mais nenhum bloco para dar para ninguém. Tá? Para nenhum desses registros. A gente vai falar a seguir, em termos de assunto, né, de conteúdo, do NAT, que o NAT, pela não necessidade... Quer dizer, o NAT até surgiu
também por isso, né, para evitar que o endereço IPv4 esgotasse antes até, né, não tivesse disponível. Se cada máquina no mundo, mesmo nas redes locais, tivesse ter endereço IP único, aí já tinha esgotado bem antes, né? E, por outro lado, o IPv6, aí já exagerou, passou de 32 para 128 bits. Então, são duas formas de resolver ou minimizar o problema do esgotamento do IPv4. E aí, no caso, aqui tem um comentário do Windsurf, que foi um dos pioneiros nas definições das coisas propostas do IP, TCP, etc. Ele aqui pergunta, quem é que sabia qual era o tamanho de espaço de endereço que a gente ia precisar, né? Então, escolheram 32, meio achando que talvez que nunca fosse acabar, né? Tá, então agora a gente vai falar de NAT, né, essa tradução de endereço de rede do IPv6. Qual é a história com NAT? Bom, NAT é uma sigla, né, que representa a tradução de endereço de rede, ou em inglês, né, Network Address Translation, que a ideia é que eu tenho aqui, bom, eu tenho um roteador e internamente eu faço a minha alocação de endereços que tenham significado local, dado que eu não tenho um específico para cada um, né? Então, todo mundo, todos os datagramas que saem dos nossos computadores aqui para fazer consultas externas, etc., todos eles são desse tipo aqui, 10.0.0.0.24, ou podia ser 192.168 também, barra 16 ou barra 24, né, para o de destino. Mas externamente é como se o provedor tivesse me alocado um endereço específico. Tipo, meu roteador recebeu do meu provedor só um endereço, 138.76.29.7. Então, esses endereços aqui, com significado local, eles existem aqui dentro, mas não dá para sair daqui o datagrama dizendo que eu sou 10.0.0.1. Tem que sair dizendo que eu sou 138.76.29.7 ou não vai voltar para cá. Porque esse mesmo endereço vai ter em vários locais, em vários pontos que usa NAT também. Tá? Então, a ideia, de certo modo, é que a gente, quer dizer, como a gente vai ver daqui a pouco, todo datagrama que sai dessa rede para a rede externa vai chegar aqui no roteador com o seu endereço IP original e para o destino desejado. Mas chega aqui no roteador, ele substitui o endereço IP de origem por esse daqui, que é o que a internet conhece, e vai alocar um número de porta, que não é necessariamente o número de porta de origem que veio daqui, para que ele saiba que com aquele número de porta corresponde a tal endereço IP interno e tal porta que veio originalmente para ele, tá? Bom, eu sempre gosto de passar para a figura, mas vamos aqui para o papo aqui, tá dizendo, todos os dispositivos na rede local têm endereço 32 bits, no espaço de endereço IP privado, aqueles 10, no caso, antes ele disse ali que era 24, né, que é 10/8, tudo bem, que cabe. Ou nessas outras faixas, né, 172.16/12, 198.168/16, que são usados apenas em redes locais. Eles estão reservados para redes locais, ou seja, não existe esse endereço real em nenhuma outra rede, senão podia dar confusão em algum momento. Qual é a vantagem do uso do NAT? É que basta um endereço IP do provedor para todos os dispositivos internos. Se você tivesse que contratar com o provedor cada um dos IPs internos que você vai usar, provavelmente ele ia cobrar por isso, por quantos endereços internos você vai querer usar, e de repente vai te limitar, porque você só contratou 8 e agora precisa de 9, ou qualquer outro número. Uma outra questão é que a gente pode mudar o endereço internamente sem que precise avisar o mundo externo. Posso mudar de provedor sem ter que mudar endereço na rede local. Na verdade, o provedor, cada vez que ele conecta, ele pode até te dar outro IP diferente, inclusive.
E uma questão que aí terminou sendo um benefício indireto, né, é em questão de segurança, porque como você não consegue ir diretamente para mandar uma mensagem para uma máquina que está por trás de um NAT, né, porque o roteador não vai mandar para ninguém, você botar lá para... Qual é o número, qual é o endereço IP interno que você vai especificar? Normalmente ele é criado quando você sai, mas não quando você entra, né? Então, isso coloca um nível a mais de proteção, né? É claro que causa também um problema, né? Se a gente quiser ter um servidor interno, a gente tem que recorrer a algum artifício, né, para poder ser alcançado, já que o endereço IP que aparece externo é sempre o mesmo, então tem que ter uma associação com algum serviço permanente interno. Então, o que é que o roteador NAT deve fazer de forma transparente para o usuário, né? Nos datagramas que estão saindo, né, da nossa rede local, a gente substitui o endereço IP de origem, que é local e número de porta, pelo endereço IP NAT, aquele que ele recebeu do provedor, e um novo número de porta. Então, o servidor, né, na internet que receber um datagrama desse tipo, ele vai responder usando esse endereço IP e esse número de porta como destino, e o roteador vai ter que fazer a tradução de volta, né, para saber quem é o IP origem na sua rede local, o número de porta local, que ele fez esse mapeamento e mandou para fora desse jeito, né? E aí ele faz a substituição e entrega, né, encaminha para a máquina correspondente. Então, aqui, às vezes eu gosto de ir primeiro para a figura, porque muito falatório termina a gente entendendo outras coisas, né? Mas aqui está dizendo aqui, justamente, pega um exemplo aqui de um datagrama aqui, que saiu aqui desse host, com esse endereço local, 10.0.0.1, e porta 3.345, né? E eu estou mandando para um servidor web, né, porta 80, 128, 119, 40, 186. Então, esse é o datagrama que eu mando para o roteador, para 10.0.0.4. Chegando lá, ele vai fazer o mapeamento, né, quer dizer, ele vai mapear a origem 10.0.0.1.3.345 para o endereço IP externo, que é o 138.76.29.7, que vai ser para todo mundo, e um número de porta que ele aloca para que ele distinto aqui, para que ele saiba, é a partir do número da porta que ele vai fazer o mapeamento para endereço IP e porta de origem, tá? Então, note que, usando o IP e número de porta originalmente, eu tinha muito mais combinações de porta do que eu vou poder ter aqui, mas como esse número é meio exagerado de qualquer forma, não deve ser um problema. Então, o datagrama que saiu aqui com essa identificação prossegue com a identificação criada aqui pelo roteador, mas na volta, quando o carinha responder para esse IP comum 138.76.29.7 e porta 5001, ele vai lá na tabelinha dele e sabe que tem que mapear para destino 10.0.0.1 e porta 3.345, então chega lá na máquina correta e na porta também correta interna. É assim que ele funciona. É um procedimento simples, né? Mas tem algumas questões que normalmente são apontadas, né? Existem algumas controvérsias, né? Que é o seguinte: primeiro, que o roteador não devia mexer com o número de porta, né? O roteador deve lidar com até a camada de rede, o número de porta é a camada de transporte. Então já é uma intromissão em assuntos alheios, digamos assim. Um outro aspecto que foi levantado é que o problema de escassez de endereço devia ser solucionado pelo IPv6. Né? O IPv6 foi criado para isso. Um outro problema, de certo modo, é que ele diz que viola o chamado argumento fim a fim, ou seja, que aquilo que alguém mandou não devia ter sido mexido, né, o número da porta em particular, lá pelo roteador.
E um outro problema que acontece, que eu meio que falei de servidor, né? O que é que se você tiver um servidor, que às vezes é um servidor de peer-to-peer, coisa do tipo, que está atrás do net, né? Então, como é que eu sou reconhecido externamente? Existem algumas soluções, eu acho que aqui ele não entra em detalhes, mas você podia configurar uma porta específica interna que está sempre mapeada para um certo servidor interno, e aí você divulga externamente aquele número de porta. Essa é uma forma. A outra, de certo modo, é você se cadastrar dinamicamente, né? Existem protocolos para isso, para um servidor interno cadastrar num roteador que suporta net, e aí poder fazer o registro externo para que as pessoas saibam como te acessar, né? A gente, quando falou do Skype, não sei se vocês lembram que a gente comentou que ele usa um super nós que faz uma conexão com quem está atrás do NAT, que no caso do Skype e de outros serviços, eu não posso depender para oferecer meu serviço de que o NAT seja programável, que o roteador consiga fazer isso. Então, eles encontraram a solução que funciona mesmo com roteadores sem esse recurso, né, para atingir um maior número de usuários. Mas existem soluções, não é uma impossibilidade, mas é uma questão que cria uma certa dificuldade. Mas, estranhamente, né, porque a gente, de certo modo, não sei se é estranhamente ou não, mas a gente vai ver daqui a pouco o IPv6. E como está dizendo aqui em cima, o IPv6 passou de 32 bits para 128 para justamente acabar com o problema de falta de endereço IP. Mas o que a gente está observando é que mesmo com o IPv6, o pessoal gostou da história da segurança, de você não externalizar, né, a tua estrutura interna, teus endereços IP válidos internamente. E aí a gente vai terminar tendo NAT com IPv6, né? Mas hoje a gente vê que mesmo outras redes, 4G, 5G, continuam, né, baseado ou contando com o uso de NAT. Bom, então, essa versão 4, que tem, a gente vai ver aqui algumas diferenças da versão 6, né? Uma pergunta que talvez vocês podem fazer é o que é que houve com a versão 5. Eu não sei os detalhes, na versão 5 terminou não emplacando e aí passaram para 6. Não tem que ser par, tá? Mas a motivação inicial para criar o IPv6 era que o espaço de endereço 32 bits IPv4 estavam sendo alocados completamente, né? Então, a gente ia precisar mais endereço, precisava ampliar o espaço, né, o número de bits no cabeçalho dos datagramas. Outras, na verdade, que talvez devia estar era no plural, né, motivações adicionais. Seria que o cabeçalho hoje do IPv4 tem aquele campo de opções que faz com que o tamanho seja variável, né? Isso faz com que o roteador tenha que processar o que é que tem nesse campo de opções, etc., e essa questão do tamanho variável. Então, uma ideia que se deve, vamos agilizar, né, o processamento, o repasse, fazendo que o cabeçalho tenha um tamanho fixo. Só que, em vez dos 20 bytes originais, até por conta do tamanho dos endereços, passou para 40 bytes. Tá? E o outro objetivo era ter a possibilidade da gente... Porque hoje, no datagrama IP, você tem endereço IP de origem de destino, mas não tem nenhum identificador de um determinado fluxo. Quer dizer, no caso, se a gente quiser identificar fluxo, a gente precisa usar ou recorrer a número de portas para dizer o mapeamento dos endereços IP e portas corresponde a um fluxo. Mas com o IPv6 a gente tem agora um identificador de fluxo. Não está muito claro, assim, nas especificações, como deve ser usado esses fluxos. É como se deixasse livre, né, para os provedores usar de uma forma ou de outra. Então, aqui a gente tem o formato do datagrama. Eu digo para vocês que eu fiz uma edição dessa figura,
Porque, às vezes, apesar de ser 128 bits, o pessoal coloca ele com a largura como se fosse 32 bits, né? Então, é 4 vezes isso daqui. Né? Então, 1, 2, 3, 4. São 128 bits, é isso mesmo. Então, por isso que dá os 40 bytes aqui, embora tenha menos campos diferentes. Se a gente comparar lá com o IPv4, tem muito menos campos aqui. O que é que ele tem? Bom, em primeiro lugar, claro, mais importante aqui para o tamanho do pacote, são os endereços, são de 128 bits, né, da origem do destino. Bom, o primeiríssimo campo aqui, que eu nem sei se ele comenta aqui, é o de versão. Mas a versão é para dizer que no 4 tem mapeado o 4, no 6 tem 6, para a gente saber como deve interpretar o restante. Aquela história que eu falei de identificação do fluxo aparece aqui, né? Quer dizer, em princípio, se tiver o mesmo rótulo aqui, é como se fosse um datagrama daquele mesmo fluxo, daquele mesmo stream, né? Mas não está muito definido, como eu disse, mal definido nesse sentido, não ficou em aberto, né? Então, uma pessoa pode interpretar que eu vou usar o fluxo de um jeito, interpreta que vai usar de outro. Isso, normalmente, às vezes, ao invés de facilitar, cria alguma dificuldade, porque, por falta de padrão, não se interfunciona, né? Mas foi criado assim, meio solto mesmo. Aí eu tenho um campo de prioridade que tem muito a ver com aquele tipo de serviço que a gente viu lá na versão 4, né? Que diz qual é a prioridade. Em princípio, a prioridade pode estar atrelada a um fluxo, então aqui essa prioridade pode ser prioridade diferente dentro do mesmo fluxo. E tem, quer dizer, o comprimento dos dados, né, como verificação, tem como tinha lá no IPv4, próximo cabeçalho, e tem aquele contador de saltos. Ele não tem, né, como está dito aqui, não tem campo de checksum, até para agilizar o processamento, não fica calculando aquele checksum. Porque, na verdade, o checksum de camada de enlace, que a gente disse que é mais robusto, é calculado já, sempre, né, pela camada de enlace. Mas no IP ele tirou, na versão 6. Não sei se vocês lembram, eu comentei que tinha uns campos lá no IPv4 que era para necessidade, quando a gente precisasse fragmentar e depois remontar um datagrama que é muito grande. O IPv6 optou por não ter esse recurso. Então, se o pacote for muito grande, vai dar erro e tem que vir já do tamanho certo. E não tem o campo de opções explícitos, mas é possível fazer um encadeamento aqui Deixa eu voltar aqui. Aqui tem o próximo cabeçalho, né? Podia ser dizer, aqui é TCP ou é UDP, ou não dizer, não, é um campo de opções. E aqui tem outro próximo cabeçalho, como se tivesse um encadeamento de cabeçalhos aqui dentro. Mas claro que supondo que isso é processado só na borda, né? E não em cada roteador, porque senão, se fosse processar vários cabeçalhos na borda, teria matado aquele objetivo de ser mais ágil, né? Mais eficiente, processar menos bits do cabeçalho. Lembra que eu falei que o IPv4 tem 32 bits, então ele tem um espaço de quantas interfaces diferentes? 2 elevado a 32, que dá 4.294.967.296. Já o IPv6 tem 128 bits, ou seja, 2 elevado a 128, que dá esse número aqui enorme, né? Que se a gente dividir são 56, como é que ele diz aqui? Sei lá, mas 56 octilhões de endereço IP por ser humano. Se a gente dividir a quantidade de endereços IPv6 pela população mundial, dá 56 octilhões de endereço IP por ser humano. Ou seja, 79 octilhões de vezes a quantidade de endereço IPv4. Então, em princípio, é endereço para não faltar nunca, quase, né? Eu não sei se vocês lembram que eu falei que tem as RFCs de 1º de abril. Uma delas, por conta dessa história dos endereços assim tão grandes, né, do IPv6, eu dizia que é como se a mensagem fosse o endereço. O endereço é tão grande que a própria mensagem é o endereço, né? Quer dizer, aí seria realmente um absurdo, mas é meio por aí. E aí, como é a representação desses endereços de 128 bits?
A gente não, quer dizer, eu imagino que a gente não vai ficar trabalhando com esses endereços, não. Com V4, com certeza. V6 é a mesma ideia, mas é mais trabalhoso aqui, são mais bits, né? Mas veja, a gente tem 128 bits, né? Então, a notação decimal ia ficar um número muito grande. Então, aqui já é grande, né? Mas ele faz a representação de cada byte por dois dígitos hexadecimais, né? Então, na verdade, cada palavra, são 4 palavras de 32, né? Então, aqui está representando meia palavra, outra meia palavra, né? 16 bits, 16, segunda palavra, terceira palavra, 4 palavras. Então, pode ser um negócio, um monstrengo desse, que para decorar seria... Quer dizer, normalmente a gente não decora, né, o endereço IP, mas aqueles endereços IP menorzinho, a gente ainda arrisca, dizer, não, dá para saber e tal, mas esses numerosões grandões assim é meio complicado. Tem umas abreviações que facilitam a vida, né? Aqui, assim, uma coisa, ele colocou em representação hexadecimal e separada por 2 pontos, ao invés de 1 ponto, né? Para distinguir já daí também, né? Além do tamanho, né? Qual é o formato do endereço. Mas outras formas de abreviar é que nessas, na verdade, são 2 bytes, né, na representação. Se for tudo zero, a gente basta botar zero, né, separando eles, ou então nem colocar o zero, né? Na verdade, se for tudo, por exemplo, aqui, se for tudo zero antes, no início, eu posso simplesmente colocar 2 pontos e coloco a parte final. E até a parte, eu posso ter uma parte que está, 32 bits está representado pelo endereço IP, então tem umas misturas de representação, mas a ideia é eventualmente abreviar a representação também, né? Aqui está mais detalhado que a gente, certos endereços, endereço aqui unicast, é um endereço típico, né? Não é broadcast para todo mundo, mas tem um multicast também, então tem uns prefixos específicos. Loopback, quando da própria interface volta, então é 0001, mas ele está mostrando aqui que pelas regras de abreviação, tudo, os zeros iniciais pode ser representado dessa forma, zeros intermediários também podem ser abreviados. O que não pode é ter 2 pedaços de zero, porque eu não vou saber quantos são de zeros num ponto e quantos são em outro ponto. Mas num local só eu consigo... O que é que significa? Que o prefixo é esse, o final é esse, e no meio é tudo zero. Tá? Aqui é tudo zero mesmo, né? Então, basta 2 pontos, não precisa botar todos os 2 pontos dos zeros, né? Basta 2. E aqui, se é tudo zero, exceto o último, que é 1, basta representar dessa forma também. Eu não atualizei essa lista, mas aqui tem a alocação feita em 2007 do espaço endereçamento de IPv6. Então, a gente vê que tem muitos prefixos ainda grandes, né, que são 128 bits, e tem todo o prefixo /8, né, quer dizer, os 2 primeiros... o primeiro byte fixo e o resto, ou seja, 2 primeiros dígitos fixo, está reservado, tem muitos aqui reservados, outro que é para o 2000, na verdade é /3, né? Então é o 0010, né? Onde na verdade 001, né? Que todo o resto é dividido, né? Para Global, para Unicast normal. E aí justamente esse bloquinho aqui, né? Que começa com 2, eles foram dividindo. Então, e dividiram para os vários regionais, né? Por exemplo, com endereços /23. Mas note que aqui é /23, onde o total é 128, e não 32. Então, tem um bloquinho aqui, o 2001.1200, com 23 bits, né? Que ele foi alocado para o LACNIC, que é esse registro da América Latina e do Caribe, que a sede dele é no Uruguai, mas o suporte para os serviços é feito pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil. E um trechinho, um bloco desse, né, do 23/32, ou seja,
pensa que barra 32 significa o quê? Eu tenho 4 palavras de 128, quer dizer, 4 de 32, né? Dá 128. Então, a primeira palavra é um bloco que foi dado à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que ele pode alocar os 3 próximas palavras de 32 bits. Então, a gente aqui na UFPE solicitou o endereço IPv6 para usar dentro desse bloco da RNP, e eles deram para a gente 3 blocos barra 48, ou seja, da segunda palavra, os 16 bits mais significativos estão fixos, e a outra metade, mais as 2 outras palavras, 32 bits, estão livres para serem alocadas em cada campus da UFPE, ou seja, um desses endereços é para o campus Recife, o outro bloco é para o campus Vitória e o outro para o campus do Agreste. Foi essa a regra de criação desses 3 blocos. Aí você vê, poxa, tem muito endereço, mas está sendo alocado também assim, um exagero, né? Porque é muita coisa. O estranho, né, de certo modo, bom, talvez fique mais fácil se eu tivesse uma figurinha aqui melhor do que essa, mas enfim. Tem essa questão do... Eles... É como se dissesse, o que eles bolaram, de certo modo, como uma forma de usar esse endereço Unicast foi o seguinte: são 128 bits no total, né? Então, a gente teria o primeiro 64 bits, seria o prefixo global mais a identificação da subrede, e os 64 bits seguintes seria para identificar a interface. Mas veja, 64 bits, se pensar que a internet toda hoje trabalha com 32 bits, e a gente vai ter, para uma interface dentro da subrede, 64 bits, é bit demais, né? Se vocês quiserem depois consultar outras coisas de divisão de endereço, tem nesse link. Mas o que eu estava dizendo aqui, 64, é que o pessoal começou a fazer, eu falei antes do desperdício, né? Eu comentei para vocês que o endereço MAC, eu falei ali, quando a gente falou do broadcast na internet, tudo F, era 48 bits. 48 bits cabe aqui, né, no 64. Só que aqueles 48 bits do Ethernet é um endereço único no mundo todo, tá? Em princípio, não é para ter nenhum endereço MAC repetido em 2 interfaces construídas, né, no mundo. E a gente aqui pode dizer, tá, então eu vou ter a minha endereço aqui foi alocado para a Universidade, Campus Recife, a gente divide aqui entre centro de informática, não sei o que lá mais, e aqui eu boto o endereço da interface de 48 bits do Ethernet para não ter problema de querer criar NAT ou sei lá o que, é o meu IP, eu só preciso saber, NAT não era NAT que eu queria dizer. De certo modo, para eu saber qual era o IP que eu posso usar, é pegar o prefixo da rede e botar o meu MAC. Mas isso é a custa de desperdiçar, vai ficar um monte de endereços que eu nunca vou usar, porque as interfaces, eu não vou ter todas essas combinações de endereço. Ou seja, a gente está meio que desperdiçando esse grande espaço de endereçamento. Ou seja, podia ser menor e estaria funcionando do mesmo jeito. Mas, enfim, não vai ter problema de endereço IP. Como é que se daria uma transição? Porque quando a gente falou de IPv4, tem 32 bits, o IPv6 tem 128, e como é que a gente favorece uma migração, né? Em particular, a grande questão é a seguinte: a gente pode combinar um dia, porque a gente teve, vocês talvez mal eram nascidos em alguns, né? Que já estamos em 2021, ou nem tinha nascido, quando houve o bug do milênio, né, como foi chamado, porque todos os softwares consideravam que só precisava de 2 dígitos para representar o ano, e com o ano 2000 foi preciso atualizar. Mas tinha uma data que ia chegar o ano 2000, né, e precisava os sistemas estar atualizados. Mas assim, quando é que tem que mudar de IPv4 para IPv6? Precisa marcar uma data? Não vai rolar, tá?
Então, esse dia de mudança geral, todo mundo vai mudar, não vai acontecer. Então, a ideia é como a rede pode funcionar com roteadores IPv4 e roteadores IPv6. Então, a estratégia é chamar, para possibilitar isso, é chamada de tunelamento, ou seja, eu posso transportar, o que existe mais no mundo hoje é IPv4, mas se eu tiver ilhas IPv6, um datagrama IPv6 pode ser transportado como carga num datagrama IPv4, né? Então, seria um pacote, o datagrama IPv6 dentro do pacote IPv4, né? E ele está chamando a atenção aqui que essa espécie de tunelamento é usada também em outros contextos. Então, a ideia é que eu teria na rede IPv4, vou ter o cabeçalho IPv4, mas o conteúdo, em vez de ter TCP/UDP, é o datagrama IPv6 entre dois trechos da rede. E dentro desse, né, dentro da carga tem os seus cabeçalhos, etc. É o datagrama IPv6. Esperamos que não precise fragmentar, né? No princípio tem que caber aí dentro do datagrama IPv4. Mas aqui está mostrando justamente qual seria o cenário. Vamos supor que eu tenho aqui A e B que roda IPv6, e a IF também, e em princípio eu podia ter como se fosse um Ethernet ligando esses dois roteadores IPv6, tá? Mas eu poderia, ao invés de ter essa conexão IPv6 aí, né? Aliás, já aqui, quando eu tenho Ethernet, eu tenho o cabeçalho do Ethernet e dentro eu tenho o datagrama IPv6 para fazer a transferência. Isso acontece também se fosse IPv4, tá? Não é nenhuma... Não é, a gente ainda não falou de camada de enlace, mas naquela história que a gente viu antes do encapsulamento, né, que a mensagem vai dentro de um segmento, que vai dentro de um datagrama, que vai dentro de um quadro, e são os bits. Então, aqui é o quadro que transporta o datagrama, que podia ser IPv4, nesse exemplo IPv6. Só que ao invés de ter a conexão direta, né, via Ethernet, por exemplo, eu podia ter no meio do caminho uma rede IPv4. Então, na verdade, eu criaria um túnel IPv4 que conecta esses roteadores IPv6. Então, o datagrama que segue, ele iria dentro de um datagrama IPv4, que, por sua vez, vai dentro, no caso, se for Ethernet a conexão, vai dentro do quadro Ethernet. Tá? Então, assim, é como se eu tivesse o túnel, porque o IPv6 vai dentro, vai tunelado nesse sentido, vai escondido na carga do datagrama IPv4 e na outra extremidade do IPv4 ele volta a examinar o datagrama IPv6. Então, intermediariamente, ele é encaminhado baseado no cabeçalho do IPv4 para chegar até aqui. Chegando até aqui, ele é extraído, passado para o IPv6, que vai, então, processar o cabeçalho IPv6. Então, é isso que a gente chama de tunelamento, né? E aqui está dando o exemplo, né, de um fluxo X, com origem A, com destino a F, e os dados, usando IPv6. Chega aqui, do ponto de vista do túnel, do IPv4, a origem é B, esse roteador aqui, o destino é esse roteador aqui, só que dentro está o meu datagrama original e versão 6 aqui dentro como carga. Quando chega lá, ele é encaminhado via C para D, de D para E. Chegando em E, que é o destino do IPv4, ele retira o datagrama IPv6 e processa para mandar para F, que é o destino. Tá? Então, está chamando a atenção aqui que os endereços são, quer dizer, do IPv6 é preservado para chegar em F, mas internamente ele nem precisa saber que do endereço F, aliás, que é um endereço enorme, né? Não ia caber na versão 4, ele precisa só saber a quem entregar numa interface V4, né? Lá do roteador E. Quem é que tem usado IPv6? Na verdade, o IPv6 aqui não está nem dizendo, mas em algum lugar deve dizer desde quando já existe o IPv6. Não é pouco tempo, tá? Tem 20 e tantos anos.
o Google tem uma página de estatísticas, né, que está mostrando aqui o crescimento, né, de 2010 para agora, né, 2021, de quem está usando IPv6, né, então está crescendo, mas ainda é um percentual baixo, né, então tem 30% dos clientes do Google que acessam o serviço via IPv6. No caso lá dos Estados Unidos, 1/3 de todos os domínios do governo já funcionam com IPv6, né? E no mundo aqui está representando os países. Quanto mais escuro o verde, é maior a adoção do IPv6, tá? E a gente vê que no Brasil já tem alguma coisa, né? Não tanto quanto nos Estados Unidos ou na Índia. Pela cor aqui, parece que a Índia é o que tem mais implantado. São dados do Google, tá? Vocês podem acessar as estatísticas aqui. Mas olha, aqui não está dizendo o ano, mas já faz 25 anos que tem o IPv6, né? E está passando o tempo, né? E aí ele pergunta aqui, ó, se a gente pensar o que mudou nas redes em 25 anos, né? Em termos surgiu, né, da web, mídia social, streaming, jogos, telepresença, e o IPv6 está ainda sem grandes, sem grandes motivações de uso. E pergunta por quê, né? A resposta não tem, eu pensei que ele tinha botado aqui a resposta. Mas, de certo modo, um dos motivos para não ter IPv6, tá? Assim tão implantado, embora se você for ver, os sistemas operacionais todos já suportam IPv6, né? Os roteadores também. Agora, quem tem IPv4 está meio que se lixando para IPv6, né? Com certeza, se você, por exemplo, eu comentei que a IANA não tem mais endereço IPv4 para passar para os registros, para as entidades registradoras mundiais, né? De vários países. Mas alguns desses registros ainda tem. Então, se o cliente for lá atrás de endereço IPv4, talvez ainda tenha para obter e funciona com IPv4. Se bem que se você for implantar agora, faz mais sentido já para tipo IPv6, né? Mas se a pessoa já tem IPv4, está acostumado com IPv4, pode continuar. Por que eu que tenho IPv4 preciso mudar para IPv6? Né? É um pouco nesse sentido. Claro que poderia ser mais rápido, mas é assim, a adoção, como vocês viram ali, está agora, o Google dizendo que está em 30%, depois de 25 anos, né? Eu lembro que uma vez, quando eu estava numa universidade, antes de voltar para o UFPE, e eu cheguei para o carinha lá como é, NTI de lá, disse, vamos fazer um teste com IPv6 aqui, não sei o quê, pedi também endereço IPv6 para essa universidade. Disse, mas para que a gente precisa de IPv6? Está funcionando tudo normal com IPv4, né? Então é um pouco essa inércia, né, devido a isso daí, essa não necessidade do endereço, tá? Mas não devia ser desse jeito. A mesma coisa, de certo modo, está acontecendo hoje em relação à universidade, aqui ao UFPE, né? Eu falei para ali que a gente pediu o endereço IPv6, já faz um tempo que foi dado, foram feitos alguns testes, mas não sei se avançou muito mais do que isso, né? Porque é a mesma coisa, quer dizer, a motivação ainda é baixa, né, para migrar, para mudar. Bom, de qualquer modo, uma outra questão aí que alguém colocou ali, Felipe colocou IPv6 de contrabando. Na verdade, o que pode acontecer é alguém está vendendo o seu IPv4, né? Vocês querem IPv4? Eu cedo o meu. Né? E vendo se alguém acha que é melhor usar o IPv4. Na verdade, a questão é que se você estiver só usando IPv6, você precisa passar por algum local que faça você acessar os serviços de maneira geral com IPv6. O ideal é que quem fornece o serviço comece a fornecer o serviço IPv6 e IPv4. Mas qualquer usuário, ele quer poder acessar serviço IPv6 que esteja em servidores que são acessados via IPv4 ou IPv6, né? Ele não quer ficar de fora. Mas, pelo visto, né, como tem algumas críticas, né, nessa história dos endereços IPv6, que é como se fosse muito
muito pouco, muito, quer dizer, muito pouco não em termos da quantidade de endereço, né, porque é muito, né, mas assim, como não acrescenta muito, né, porque, inclusive, tem um debate que, essa história que eu estava falando do NAT, né, NAT, a gente tem esses endereços locais, né, e originalmente na internet a ideia era que a gente tivesse os endereços globais, cada máquina tivesse o seu endereço IP, por isso que eu preciso de IP para cada um. Mas já existem, a gente estuda, né, inclusive tem aulas aí na pós-graduação, pode ser letiva também, que a gente fala de novas arquiteturas para a internet, e que alguns apontam como um princípio de projeto interessante é ter espaços separados de endereço mesmo, e não ter um endereço global para todo mundo. Então, é mais uma coisa contra, né, os 128 bits do IPv6. Mas realmente é uma questão de inércia, né? Você tinha que ter uma motivação, né? Eu não sei se você sabe que o PlayStation, desde o PlayStation 6, 6, nem me lembro mais, PlayStation 4, sei lá, uma dessas versões aí já de vários anos atrás, foi meio que um dos primeiros a ter IPv6, né? Mas, e os provedores? O provedor tinha que ter os clientes dizendo, eu preciso de IPv6. Né? Quem é que está cobrando ter IPv6? Né?